Olá meus amigos, boa tarde. Estou nesta manhã me colocando aqui para gravar este vídeo e com uma preocupação no meu coração. Nós estamos olhando para as circunstâncias e observando que este mundo está de uma crueldade tamanha que a maioria das pessoas não consegue entender o que está acontecendo. Na realidade, o ser humano foi criado por Deus para viver em comunhão, em harmonia, e a solidariedade, que muitos conhecem, mas que no mundo cristão se conhece mais como amor, na realidade desapareceu. E nós estamos vendo hoje uma crueldade avançando dia após dia, sendo que as autoridades não conseguem conter. As leis, elas, embora existam, mas também pela indiferença não são praticadas. E por isso, então, cresce numa velocidade tremenda, ao ponto de observarmos que o desespero bate sobre o ser humano. Falando especialmente da nossa nação, o Brasil, entendemos que não é um país que não tenha um regimento doutrinário, porque é um país que se diz cristão e que muitos líderes se posicionam, até mesmo se vangloriam de liderança extraordinária, de multidões, de milhões, de milhares de pessoas agregadas ao seu sistema, principalmente o sistema religioso que nós vemos hoje. Sistema este que construiu-se uma pirâmide e no topo desta pirâmide colocou-se um ditador, e esse ditador então tem meia dúzia de pessoas ali ao seu lado que desfrutam, que se deleitam da gordura, se deleitam também da lã das ovelhas, e abaixo deles mais um alto escalão que na verdade são fantoches, são laranjas, e que abaixo desses fantoches e laranjas está aqueles que são escravizados. E chega-se ao ponto de colocarem como escravos mesmo, e até com alegria no seu coração, achando eles que estão fazendo algo para Deus, quando na realidade estão alimentando esse sistema em que lá no topo esse ditador dita as regras, e aqui embaixo a base que sustenta tudo isso são pessoas humildes, simples, pessoas que têm no seu coração o desejo de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, mas que, como disse Jesus, um cego guiando outro cego, não percebe, não consegue entender o tamanho desta escravidão sobre as suas vidas, e que se fala tudo em nome de Deus. É para Deus, é para o Senhor, é para a obra do Senhor. Então isso, na verdade, está escravizando as pessoas, mas o amor não está sendo implantado. Nós estamos observando que dentro destas casas, dessas famílias, existe a discórdia, a desavença, cada um por si, papai e mamãe que se ferrem. Papai e mamãe, quando falam alguma coisa, são antiquadros, são caretas, não conseguem evoluir de acordo com a evolução de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é um só, Ele é o único Deus. Mas por que essas famílias não conseguem se estruturar?
Porque quando chega, por exemplo, uma época como esta, de final de ano, onde se comemora o Natal, né? E onde essas pessoas trabalham, essas famílias trabalham o ano inteiro, e chega ao ponto de se aproximar então de receber ali o seu 13º, então monta-se uma estratégia violenta dentro desses sistemas religiosos para convencer, para colocar essas pessoas às vezes em uma situação de constrangimento. Então ali se monta um sistema para se pedir em nome de Deus ou para Deus o seu 13º, pedir uma oferta especial de sacrifício. Se você se sacrificar com isso, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo outro. E cada um então vai lançar o seu projeto, ou vai fazer o seu investimento. Porque a proposta é essa: se você der 100, Deus te dá 1000. Se você der 1, Deus te dá 100. Se você der 1000, Deus te dá 100.000. Se você der 1 milhão, Deus te dá 100 milhões. Evidentemente que num mundo cruel que nós estamos vivendo hoje, em que a engrenagem está moendo e desgastando demais as pessoas, o caminho mais fácil de se conseguir um bem estável é justamente aquilo que Deus oferece. Isso é uma questão lógica para qualquer pessoa. Então, se eu ofereço algo em nome de Deus e você crê em Deus, é lógico e evidente que a sua mente, o seu coração, a tendência é você crer nisso e aceitar. Então você vai fazer o seu investimento. Mas eu digo para você que Deus não está nesse negócio. Deus não faz parte nisso. Precisamos estudar a Bíblia como um todo. Olhamos para o sacrifício de Jesus. O que Ele nos promete? Qual a riqueza que Ele nos promete? Pense bem. Então hoje monta-se verdadeiras estruturas impressionantes. Eu digo hoje que para ser crente é muito caro. Para você fazer parte de um sistema religioso desse, é muito caro. Você tem que desprender do conforto que você tinha que dar para a sua família e sustentar esse alto escalão. Você tem que abrir mão daquilo que você poderia dar de educação para os seus filhos, porque a igreja, ela te envolve e ela busca acolher tudo aquilo que você tem. Tudo que você faz está voltado para isso, porque esse é o ensinamento que você recebe. Quando Deus diz: se quiseres comereis o melhor dessa terra, está dizendo do esforço individual de cada um, está dizendo de não sermos acomodados, não estarmos aí esperando que venha cair do céu. Temos que nos mexer. O mundo foi criado para o homem. Esse planeta Terra, na verdade, ele é propriedade do homem. Deus deu a Terra para o homem. Agora, depende de como vamos nos mexer, como vamos nos comportar, como vamos fazermos para realmente desfrutarmos disso. Então Deus, Ele nos instrui, nos dá sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós aprendemos a temer a Deus com integridade, sermos honestos naquilo que fazemos, respeitando o ser humano que está ao nosso lado, não importa se faz parte da nossa família, mas está no nosso convívio, seja um colega de trabalho, seja no colégio, enfim, qualquer segmento da sociedade, quando há o respeito, quando há o amor, a reciprocidade em tudo aquilo que recebemos e também oferecemos, então isto faz com que nos aproxima cada vez mais de Deus.
mas não necessariamente dominado por um sistema religioso que, se você observar, você fizer a leitura do livro de Apocalipse, no Apocalipse Deus ele traz revelações, e a primeira preocupação de Jesus Cristo foi justamente 70 anos após o seu retorno ao céu, a sua ascensão ao céu, quando ele sentou-se à direita do Pai. Ele começou a observar que a igreja, da qual ele é o cabeça, e que nós somos esta igreja, formamos o corpo de Cristo como membros do corpo de Cristo. Então esta igreja, ali em uma região tão pequena, na Ásia, já estava se degradando, já estava se engarfinhando, como dizem o provérbio popular, se comendo uns aos outros, porque a essência dela já estava se perdendo. Olha bem, um bebê recém-nascido, apenas 70 anos de vida, para uma promessa de Jesus, que seria a igreja vencedora de séculos e séculos, até a sua volta, que ele não revelou quando seria, mas ela já estava se degradando. Se você pega a cidade de Éfeso, estava com um comportamento. Se você olha para Tiatira, outro comportamento. Pérgamo, outro comportamento. Então nós observamos que veio a primeira preocupação de Jesus foi com a sua igreja, que somos nós, o seu povo, os seus escolhidos, comprados e lavados pelo seu sangue, custo do seu alto sacrifício pelas nossas vidas. Mas esta igreja estava como? Degradando. Estava agora perdendo o seu foco. Quando ele diz, volta ao seu primeiro amor, arrepende-te. Por quê? Qual que era o primeiro amor? O que significa o primeiro amor no conceito de Cristo? Era a essência da igreja. O partilhar do pão, o partilhar a comunhão, a preocupação, se eu sou membro, eu sou pedaço deste corpo, a dor que eu sinto como pedaço desse corpo, o meu irmão sente. Se o meu irmão sente a dor, o pedaço do corpo, eu também sinto, então a minha mão tem que estar estendida a ele. A minha solidariedade não é uma solidariedade simplesmente humana, mas é algo que vem de Cristo, por isso cristão. Isso abrange muitas coisas da nossa vida. Não é simplesmente eu olhar e ver o meu irmão em situação difícil, sofrendo, precisando da minha ajuda, e o meu comportamento seja simplesmente daquele, não, ele se vira, não, ele tem uma família grande. Mas essa não é a família de Deus. A família de Deus não é uma família individual. A família de Deus é uma família que se comporta como tal, como corpo de Cristo. Então nós vemos hoje as denominações, que são um grande sistema religioso instalado e que estão sugando a fé das pessoas, a boa vontade. E nós estamos vendo o mundo caminhando dia após dia, de pior a pior. E isso, qual a esperança que nós temos de conserto? Olha, eu digo a você, não muita. Só há uma única esperança de conserto. É nós colocarmos realmente, restabelecermos realmente a igreja de Cristo. Então nós precisamos nos mexer como igreja. Você que é um homem de Deus, um servo de Deus, e que tem a essência de Jesus Cristo em sua vida, você sabe o que eu estou dizendo. Então nós precisamos pôr um basta nesse sistema religioso, que constrói-se impérios e mais impérios, a grande disputa para ver quem é mais poderoso. Quando nós abrimos a mídia, quem é que nós vemos? Não preciso te falar, você sabe. Essa grande mídia que hoje ostenta, e que na verdade esses grandes líderes, eles pagam fortunas para tomar fortuna de você. Eles tomam.
tomam, literalmente, fortunas de você. Explora a sua boa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se creiam que elas existem. E Deus é o fundamento principal desta fé, porque nós não vemos, mas nós cremos na sua existência. Não como o consumador e autor de todas as coisas. Então, tira um proveito da nossa fé, da minha, da sua. E isso, então, estão construindo grandes impérios em nome de Deus. Templos, né? Que não se cita nem que foi construído para Deus, mas foi para alguém que um dia foi servo de Deus. E hoje é o orgulho de muitos, de uma nação, sei lá. Mas e Deus, como é que fica nessa história? E o sacrifício de Cristo? Nós estamos vendo hoje, voltando-se ao deserto, voltando-se ao judaísmo, mas o sacrifício de Cristo, quando se faz isso, está se anulando ele. A Bíblia nos ensina que a lei e os profetas duraram até João Batista. Lucas 16:16. Então, se a lei e os profetas duraram até João, nós não podemos crer nas profecias dos homens de hoje, porque nós estamos vendo profetizo. Você coloca o pé em uma dessas denominações, eu profetizo na sua vida, é a primeira coisa que você escuta. E estão profetizando, e nada está acontecendo, porque Deus não tem compromisso com essas profecias. Deus não está nesse negócio. Esse é negócio do homem. Negócio do homem, Deus não está fazendo parte dele, porque não tem autorização de Deus para que se faça esse negócio, ou qualquer tipo de negócio em seu nome. A única coisa que Jesus nos pediu é: filho meu, dai no seu coração. Ele é o nosso Salvador, ele veio para nos salvar. Mas te iludem, te colocam tantas coisas na sua cabeça, que você fica preso a esse sistema. E isto não é benéfico para você, não é benéfico, não é saudável para a sua vida, para a sua família, para a condução do seu lar. Então, meu querido, esta palavra tão curta, tão simples, nós vamos abrirmos uma série de vídeos como este, explicando a você, trazendo a luz da Bíblia. Hoje o nosso negócio é com Jesus Cristo. Hoje a nossa vida é com Jesus. Hoje nós temos que responder a Jesus pelos nossos atos. Deserto não faz parte conosco. Saída de Israel não faz parte conosco. Não fazemos parte desta geração. Mas o Evangelho que recebemos hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, que veio até os nossos dias por iniciativa dos apóstolos, que receberam a correção ainda ali. Se você pega as cartas às igrejas no livro do Apocalipse, e que nós vamos detalhar a vocês uma a uma, para que você entenda o que está acontecendo hoje e o porquê de tudo isso está acontecendo. Efésios 3:10, o Senhor nos mostra que somente pela igreja é revelada a multiforme sabedoria de Deus. E se essa igreja que somos nós, não estou falando de denominações, não estou falando você se tornar membro de uma denominação, isso é a criação do homem. O que estou falando a você é a igreja viva de Jesus Cristo. É esta igreja que, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo, nós somos membros do corpo de Cristo. É dela que eu estou falando. Esta igreja não pode falhar. Ainda há alguma sustentabilidade aqui na terra por causa de muitos cristãos ainda que estão isolados, mas que a sua opinião não pode ser colocada. Ela é rejeitada.
somos chamados de hereges, somos chamados de apóstatas da fé, porque não queremos mais alimentar esse sistema. Você está entendendo, meu querido? Mas saiba de uma coisa, Deus caminha conosco lado a lado. Jesus está conosco nesta batalha. Porque nós precisamos quebrar esse regime religioso. Olhe para Jesus, quando ele veio, após, antes dos 30 anos praticamente, só tem uma aparição dele com 12 anos, lá no templo, mas fazendo o quê? Confrontando as ideias, confrontando o regime religioso, confrontando. E por causa desse confronto inicial, já ficaram de olho nele. O dia que ele iniciou o seu ministério, após os seus 30 anos de vida, que era a maturidade do homem naquela época, poderia, vamos assim entender, poderia ser responsável pelos seus atos, completamente, sem que houvesse aí então a intervenção do pai e da mãe. Ele começa aí o seu ministério com 30 anos, a primeira coisa que ele chega, aonde ele vai? Lá no templo. E lá o que ele faz? Ele quebra a mesa dos cambistas. Já imaginou se Jesus estivesse aqui hoje? Qual seria a sua ira? Quantos cambistas tem aí hoje? Quanto se vende em nome de Jesus? Você já observou o que estão fazendo da Bíblia Sagrada? É cada um ao seu bel prazer. Estão trocando. Hoje, amor não é mais amor. Amor hoje é caridade. Estude a Bíblia que você vai ver. Nós vamos numa série de vídeos aqui mostrar isso para vocês. Senhores poderosos hoje, grandes líderes que batem no peito, estão trocando os valores. Amor não é mais amor, amor é caridade. Entendeu? Então, é voltar às raízes dos ensinamentos de Jesus, é que nós estamos propondo. Fortalecer a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, essa sim, nós temos uma preocupação. Quanto custa isso? Nada. Só atitude de coragem, de fé, de saber que Jesus está conosco. Entendeu? Então isso é o que nós queremos fazer. Resgatar. Voltar às origens. Novo Testamento é para nós. Velho Testamento simplesmente são coisas que aconteceram, que vieram como instruções, mas sempre apresentando Jesus. Hoje você voltar lá ao judaísmo, você voltar lá para Israel, você está fugindo da responsabilidade que Jesus Cristo te imbuiu. Pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos das nações. Não podemos retroceder, não tem volta. Não podemos voltar lá para o deserto. Não podemos voltar para Israel. Nós temos que seguir em frente, aguardando a volta de Jesus. Estamos aqui às portas do grande advento, que é o arrebatamento da igreja. E que igreja? Qual a igreja que Jesus vai arrebatar? Oh, meu Deus! Somente a igreja que Cristo estabeleceu. Não essas que os homens estão estabelecendo aí, e que estão extorquindo as pessoas. É cada coisa absurda que a gente está vendo. Só com uma finalidade, de tomar tudo que você tem. E isto é a mesma coisa de um socialismo que estão pregando aí, que criam poderosos, gigantes poderosos, que não se consegue derrubar esses gigantes, e que escravizam, e que tomam. Basta você abrir uma empresa no Brasil hoje, você vai ver o que eu estou falando, você vai ter conhecimento do que eu estou falando. E nós temos que ter cuidado, porque esse tal socialismo, ele está invadindo
as chamadas igrejas hoje, em que os líderes são tudo, os ditadores são tudo, estão acima de tudo, são endeusados, e que os seus membros são escravizados. E as coisas vão dia após dia piorando-se, piorando-se, piorando-se. Mas só tem essa saída que eu estou te dizendo. É o mover poderoso da igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque ele está à frente, ele é o cabeça. Quem vai ousar? Quem? Jesus, que as portas do inferno não prevalecem sobre esta igreja. Então o convite que eu te faço, estou abrindo essa série de vídeos com simplicidade. Não sou nenhum teólogo, longe de mim, e nem quero ser isto, mas apenas um atalaia do Senhor, para trazer um grito de alerta. A multiforme sabedoria de Deus é, na realidade, um grito de alerta de Deus para a sua igreja nos nossos dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo.